misericórdia, o Senhor Pai fala conosco, que não será terra da carne do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, para a tua palavra, o nome de Jesus. Ezequiel 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa e a tua vida, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o quê? E orou ao Senhor. Igreja, o ser humano, nós aqui hoje, né? Nós atualmente, quando alguém se ouve do médico que a doença, a enfermidade não tem jeito, não tem solução, não tem saída, a primeira coisa que a pessoa faz de muitos é o que? Se entrar em desespero. E a segunda depende de se apegar a Deus e pedir pelo que? Pela a cura desta doença, desta o que? Enfermidade. Agora imagine o próprio Deus falar que a pessoa vai morrer e não vai o que? Viver. Não foi o médico, não foi o doutor, não foi qualquer um, foi o que? Um profeta. Quem diz que naquela época os próprios Deus falavam por intermédio de dos seus profetas. Deus se revelava de madrugada, os profetas oravam, Deus falava. Hoje não, porque hoje tem o Espírito Santo para isso. Mas na época, quando o Espírito Santo não tinha manifestado ainda, Deus falava por quê? Os seus profetas passavam o quê? Os recados. Imagine alguém ouvir de Deus: você vai morrer, alguém não vai viver. Primeira coisa, não é para Ezequias entrar o quê? Em desespero. Eu vou morrer agora, o que eu vou fazer? Ou senão o que? Eu vou orar por quê? Pela minha cura, porque Deus tem poder para o quê? Para curar. Mas igreja, uma coisa que Deus se agrada o quê? É de sabedoria. É por isso, por que Salomão, né? Deus fala, perguntou ele: me peça o quê? O que você quer, que eu vou te dar. Salomão poderia pedir muita coisa para Deus. O que ele pediu? O quê? Sabedoria. E através da sabedoria, Cristo tem muitas coisas. Então, o que Deus se agrada hoje em sabedoria. Para nós orarmos hoje, nós temos que orar alguém com sabedoria. Porque Ezequias ouviu que iria morrer, não iria viver. E quem falou foi o meu próprio Deus, pela boca, por intermédio de quem? Do seu profeta. Então, hoje em dia, o que você vai fazer? Quando o médico falasse: você está doente, você vai morrer, você tem 3 meses de vida, o que você vai fazer? Você espera: meu Deus, agora eu vou morrer. Aí pede campanha de oração para A, para B, para C, manda sair para um, ora por mim, ora comigo, que eu vou morrer. Meu Deus, me cura. Mas às vezes a pessoa não tem o que? Sabedoria. Não é que a pessoa passe por um momento que a oração dela vai ser a favor, vai ser em cima daquilo que ela passa ou vive. Porque observe a oração de Ezequias e nós temos que aprender a sabedoria dele, a oração de sabedoria. Versículo 3, ele disse: ele poderia muito falar: Senhor, me cura, meu Deus, deixa eu morrer, meu Deus, ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto o quê? Aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então observe, por que Deus mandou colocar a vida em ordem? Porque agora observe o que o profeta falou, e observe a oração de quem? De Ezequias. Sabe o quê? Totalmente diferente. Ezequias sabia o motivo. Ezequias sabia por que Deus falou que ele ia morrer, não ia viver. Então Ezequias sabia. Então, olha só Ezequias podia orar pela cura dele. Ezequias podia se esperar, irmão Deus, lembra-te. Peço-te de quê? De que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto, o quê? Aos teus olhos. E chorou por ti. Ou seja,
ele não estava o quê? Fazendo mais. Ele não era mais o quê? Não era mais, não era mais fiel. O coração dele não tinha mais interesse, né? E o quê? E o que estava fazendo de Deus não era o quê? Mais o quê? Não era mais reto. Então ele o quê? Saiu da posição o quê? De obediência a Deus. Então Ezequias poderia orar para hoje, vai orar para cura, ninguém orava. Hoje existe vários tipos de enfermidade, de dores. Tem pessoas hoje clamando pela cura, mas a enfermidade é o quê? Falando pelo pecado. Tem outro que foi paralítico. Aí Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. E o povo foi um que abriram aí uma beiradinha, um teatro, colocou diante de Jesus. E teve outro também que Jesus falou para aquele que colocaram diante dele: eu vou ter penado dos teus pecados. O povo ficou indignado. E o outro, depois que ele viu, o que ele falou: vai-te, e não peques mais para o quê? Não suceda coisa pior. Então se a pessoa está pecando, a pessoa está enferma, como que ela pedir pela cura? Porque é só a pessoa abrir mão daquilo que não agrada a Deus, que automaticamente ela vai ser o quê? Vai ser curada. Não a pessoa clamar, pedir a Deus, orar, sem ela se arrepender primeiro. Já tem enfermidade que possa ser que Deus quer manifestar o quê? A sua glória e o seu poder. É como nasceu o quê? Nasceu um rapaz cego. Ou é cego paralítico, não lembro agora, mas o discípulo perguntou para Jesus: quem pecou? Eles, os pais de alguém, ninguém pecou. Isso para o quê? Que manifesta que a glória é de Deus. Então tem pessoas que de repente surgiu enfermidade para que eles alguém manifestar o poder dele através da cura dessa pessoa. Mas também enfermidade, a pessoa pode ter um acidente, pode cair, pode se machucar. De repente a pessoa pode comer mais do que o devido, de repente ela colher uma doença, né? É colesterol, é diabetes, quer dizer, tem vários tipos de enfermidade. Então a pessoa, na hora que ela for orar, ela tem que ter sabedoria para falar com Deus. Tem pessoa que fala tanto, mas não fala com sabedoria. Só falácias diante de Deus. Tem pessoas que só sabe fazer falácias. Como diz a Bíblia, palavras jogadas aonde? Ao vento. A oração não é palavras, a oração tem que se for duas palavras, mas se for com sabedoria, Deus opera, Deus manifesta. Porque Ezequias poderia se desesperar em primeiro lugar, e segundo, orar pela cura dele. Ele não fez isso, não se desesperou e não quer: meu Deus me cura, eu vou morrer, meu Deus me perdoa, o que eu vou fazer? Não, ele pediu: Deus lembra-te. Deus lembrou. Porque na mesma hora, versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi o que? A tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei o que? Pois aos teus dias 15, o que? 15 anos. Ou seja, o mesmo Deus que decretou a morte, decretou a vida. O mesmo Deus que falou que ia morrer, deu o que? Mais 15 anos para quem? Para o que? O rei, o que? Ezequias ainda deu o que? Vitória para ele. Porque ele teve sabedoria para fazer a sua oração. Igreja, tem pessoas que em momento difícil elas se esperam, a cabeça esquenta, a pessoa não sabe o que pensar e só pensa besteira. Mas Ezequias o quê? Nos deixou um exemplo claro. Orar com Deus, falar com Deus, tem que ter sabedoria. Não é ter falácias. Aconteceu, surgiu, quer dizer, orar porque com sabedoria. Porque Ezequias saiu da posição, ele orou, se arrependeu, chorou, voltou. Deus, vai viver mais 15 anos. E ainda deu o quê? Ainda deu vitória para quem? Ainda deu vitória para ele. Sobre quem? Sobre seus inimigos. Ou seja, nós temos que ter o quê? Sabedoria a orarmos. Tem gente que ora de manhã, de
tarde, de noite, de madrugada, mas que todas as orações só tem falácias. A pessoa está falando sem saber. Primeiramente, ele pediu o quê? Sabedoria. Porque nenhum de nós sabemos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem e coloca o quê? As palavras em nossa boca. Não deve orar. Primeira coisa, nós temos que pedir o quê? Sabedoria. Meu Deus, dá sabedoria. Eu entro na tua presença, me perdoa. Cada um tem seu preparo com Deus, mas tem que ter sabedoria para orar. Melhor orar pouco, mas orar com sabedoria e ter o quê? Resultado de Deus. Do que a pessoa passar 2 horas orando, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas orando, de joelho, chega o joelho da cabo. Mas o quê? A pessoa que não ora com sabedoria, só ora com falácia. Não adianta o quê? Não adianta, não resolve nada. Porque Deus ele continua o quê? Manifestando, operando através do quê? Do poder da oração. As coisas acontecerem. Nós que oramos temos que ter o quê? Sabedoria. E aprender com o quê? Com a sabedoria de Ezequias. Porque ele ouviu que Deus queria morrer, queria viver. Ele poderia muito bem o quê? Poderia muito bem se esperar, pedir a cura. Como muitos queriam pedir a cura. Com certeza. Muitos queriam pedir o quê? A cura. Depende se pensa alguém que está doente de pedir oração e não te pede oração. Depende se a pessoa é cristã, é evangélica, conhece a palavra, mas ela te pede oração. Primeiramente, precisa ver a causa da doença, da enfermidade dela. Por que atraiu? Por que ele é doente? Por que ele é enfermo? Então, ele tem essa sabedoria para orar a Deus diante de quê? Da sua enfermidade, da sua dor. Porque existe vários tipos, de causa e razão. Igreja, nós temos que ter sabedoria ao falar com Deus. Porque uma coisa, falar com Deus não é também falar com o ser humano. Falar com Deus não é falar com parente, não com conhecido. Falar com Deus é falar com quem? Com o Criador, com o Todo-Poderoso, com aquele que pode o quê? Tornar o impossível possível, ter existência onde o quê? Não existe. Falar com Deus é falar com quem? Com o Todo-Poderoso, com o Deus do impossível. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que pedir sabedoria. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Pai. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado por você falar conosco através da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Nós temos sabedoria para falarmos com Deus. Obrigado por tudo, agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.